Beleza. Boa noite, Flávio Ortega, da ESPN. Presidente, já é possível confirmar o Wagner Mancini como novo técnico? Se sim, o porquê da escolha? E se na visão do senhor foi um erro ter demitido o Thiago Nunes, visto que um mês depois as coisas até pioraram. Que avaliação o senhor faz desse momento com o time na zona do rebaixamento? Obrigado. Não, realmente o momento é muito difícil. Nós vem jogando mal já desde o Paulista. Infelizmente ainda não encaixou o time. Tivemos que mudar o Thiago, não teve culpa, porque infelizmente a gente teve que tomar atitude, como agora vamos ter que tomar novamente. Vamos trabalhar bastante. Não está fechado ainda o Mancini, mas provavelmente seja ele. Amanhã nós vamos tentar fechar essa contratação do novo treinador. E o Mancini porque é um treinador que já tem uma história, vitorioso, fez bons trabalhos e conhece internamente, ele tem muitas notícias do Corinthians e é um cara que acompanha o futebol. Então espero que ele venha fortemente para mudar a nossa situação. E também deixar claro que, independente dos treinadores, os jogadores também têm que saber sua responsabilidade. Temos que trabalhar todo mundo junto e cada um saber aonde toca o calo, porque realmente a situação que está, o Corinthians não pode ficar. Boa noite, presidente. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Além de um novo treinador, o Corinthians pensa em reformular o elenco? Não dá nem tempo de reformular o elenco. Agora, óbvio que nós estamos abertos no mercado. Chegando um novo treinador, se tiver alguma oportunidade de a gente contratar alguns jogadores, vamos contratar. Mas nós sabemos e confiamos nos jogadores que nós temos. Estão num momento ruim, estão numa fase péssima, mas com certeza eles têm consciência disso para melhorar nos próximos jogos. Luiz de Paula, da Rádio Energia 97 FM. Boa noite, presidente Andrés. Boa noite a todos os companheiros. Andrés, tirando o lado do naming rights do estádio, o lado financeiro do clube, falando apenas do campo, do futebol, o que você tem a dizer a respeito do planejamento para esse ano? Foi uma aposta num treinador que tinha um esquema de jogo diferente do que vinha sendo praticado do Corinthians e não deu certo. Aposta em algumas contratações também, algumas de ocasião, de oportunidade, que vinham apenas pelo salário, e outra, por exemplo, como a do Luan, que desembolsou altas cifras aí, também não deu certo. Clube na zona de rebaixamento agora, técnico interino, que não deu certo também. O que você pode apontar de positivo só em termos de campo, falando do time de futebol do Corinthians? Muito obrigado. Não, toda vez que o resultado não chega, que nós não conseguimos a vitória, o planejamento para você está sempre errado. Nós planejamos, nós sabíamos que o nosso time não era para ser o melhor do Brasil, mas tem entre os melhores elencos do Brasil. Agora precisamos melhorar. E o jogador precisa crescer em produção, o novo treinador que chegar precisa fazer os jogadores jogar mais, os jogadores terem consciência que tem que jogar mais, que tem que dar um pouco mais cada um, porque realmente essa situação que nós estamos é ridícula, o Corinthians não pode estar nessa situação, e ainda falta 23 rodadas e temos que trabalhar bastante para sair dessa situação. Mas o planejamento é isso, a gente planeja, às vezes não dá certo, e jogador é aquilo que eu sempre falei, jogador, independente de ser barato ou caro, jogador bom é aquele que dá certo. Mas nós acreditamos ainda nos jogadores, tem jogador que demora um pouco mais e com certeza ainda vão dar resultados bons para o Corinthians. Presidente, Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão, hoje completa um mês, exato um mês da saída do Thiago Nunes. 21 pontos disputados dentro desse mês e 15 jogados fora, né? Vamos dizer assim, ganhou só 6. Eu queria saber por que a demora para a busca de um novo treinador, o que passava na cabeça de vocês? A intenção era tentar deixar o Coelho o máximo possível. Por que demorou um mês aí para o Corinthians agora ter um novo treinador, já que se fala muito do Mancini? E eu queria saber mais ou menos se o senhor vai permanecer mais tempo ainda no CT, porque depois da saída do Duílio, só o senhor fala, só o senhor dá entrevista, o Edu, o Cali, o Wilson, ninguém se pronuncia, ninguém toma a frente ali para falar um pouco do que está acontecendo. E eu queria saber se o senhor vai ficar ainda mais no CT do que o senhor já fica. Essas duas questões, por favor. Presidente. Não, com certeza demorou porque falta 2 meses de mandato e realmente os treinadores pensam muito em vir. Infelizmente isso é um dos problemas. Mas nós nunca pensamos em efetivar o Coelho, simplesmente
O Coelho nos ajudou bastante, é o menos culpado de tudo. A culpa é minha e dos atletas. Nós temos que sair dessa situação. Independente do treinador, os jogadores têm que corresponder e eu também. Então, temos que trabalhar bastante. Eu vou estar o mais próximo possível do elenco e do novo treinador para trabalhar bastante para nós sairmos dessa situação, que é o que o corintiano quer. Boa noite, Andrés. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Eu queria saber com quantos técnicos o Corinthians já conversou ou pelo menos procurou se informar. A gente tem muitos nomes especulados, tem essa confirmação da negociação com Wagner Mancini, mas eu queria saber com quantos treinadores o Corinthians procurou fazer contato para se informar, para saber de salários, multas e afins. E também saber de você qual é a intenção do Corinthians para um contrato, seja o técnico quem for, se o Corinthians pretende fazer um contrato até o final do seu mandato, se o Corinthians pretende fazer um contrato até o final do Campeonato Brasileiro ou até o final de 2021. O que você vê como ideal para o Corinthians nesse momento, nessa relação do contrato com o próximo treinador? O ideal seria que viesse um treinador e ficasse o máximo tempo possível. Nós queremos que ele fique o próximo mandato inteiro. Agora, infelizmente, futebol é resultado. E o resultado não chegando, existe a cobrança, existe a mudança aí. E muitas vezes é mais fácil trocar uma pessoa do que várias pessoas. Então, por isso que às vezes o futebol brasileiro, ele tira o treinador em vez de tirar 7, 8, 10 jogadores. Então nós vamos sim, realmente, conversamos com alguns, mas o mais próximo é o Mancini. E espero que semana que vem não, que amanhã a gente defina isso. Presidente, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Presidente, a informação vazou envolvendo a negociação entre Wagner Mancini e Corinthians. Nos últimos anos, é bem verdade que o Mancini não fez lá grandes trabalhos no Vitória, na Chapecoense, no Atlético, chegou até a ser auxiliar no São Paulo, disse que não queria ser técnico, mas acabou sendo na saída do Jardine. Faz um trabalho decente no Atlético Goianiense, mas o senhor sabe mais do que qualquer um que a pressão no Goianiense é uma, no Corinthians é completamente diferente. E esse momento de pressão é muito forte, porque o time está na zona de rebaixamento. Por que o senhor acha que ele é o cara certo para tirar o time dessa situação e, quem sabe, brigar por algo maior no Campeonato Brasileiro? Porque ele é um treinador que não é defensivo, não é ofensivo, ele consegue mesclar. Nós olhamos os trabalhos dele nos últimos tempos, é um cara que conhece bastante o futebol em São Paulo e no Brasil, e por isso que nós estamos optando por ele. Mas é sempre o que eu falei, é sempre o resultado. Independente do nome do treinador, se ganhar, vai continuar bem e você vai falar bem. Se perder, você vai criticar e vai falar que a escolha é errada. Infelizmente, é só a vitória que interessa nesse país. Presidente, boa noite. No ano passado, quando vocês mexeram no comando técnico com a saída do Fábio Carilli, vocês trocaram também a gerência de futebol, né? O Emerson Sheik acabou deixando o cargo. Queria saber se você pensa em mexer em alguma situação diretiva nesse momento também. Obrigado. Não, o Sheik não era o gerente de futebol, o Sheik era o coordenador de futebol. O gerente sempre foi o Wilson, desde o ano passado. E vai continuar o Wilson. Eu tenho mais 2 anos de mandato, o novo presidente depois decide o que vai fazer. Mas com certeza nós, corintianos, temos que estar atentos, fazer uma energia positiva. Os jogadores têm que ter ciência que precisam dar um pouco mais. E com certeza temos que sair dessa situação, porque realmente ficar nessa zona de rebaixamento é muito difícil e muito complicado para o Corinthians. Obrigado. Oi, Coelho, boa noite. Flávio Ortega, repórter da ESPN. Queria entender na tua visão por que o Corinthians não aproveitou aí mais de meia hora de jogo com um homem a mais, né? E além de não ter feito o gol da vitória, acabou tomando a virada, né? Que é um resultado muito ruim que deixa o time na zona do rebaixamento. E se você me permite uma segunda, você já recebeu algum tipo de comunicação da diretoria que hoje foi o seu último jogo? Obrigado. Primeiramente falando, a responsabilidade dessa derrota e do trabalho onde a gente se encontrou hoje, ela é minha, porque a gente pede para sair jogando, a gente pede para fazer uma série de situações e às vezes tecnicamente as coisas não funcionam. Então pro torcedor entender e para vocês da imprensa entender, o responsável dessa derrota sou eu, tá? Que fique bem claro, e o futuro tá aí. Coelho, boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Mancini
negocia com o Corinthians, deve ser o novo treinador. Eu queria que você fizesse um balanço aí do seu período à frente da equipe. A impressão que eu tenho, pelo menos, é que em nenhum momento você conseguiu ser o treinador que você queria ser. Inclusive no esquema tático que você queria ser, na postura do time que você gosta que os seus times atuem. Eu queria saber se foi isso mesmo, se você fez o que pôde, você tentou o que pôde, você armou da maneira que era possível, mas que de uma maneira geral nunca foi 100% o que você, pelo menos como tem na sua cabeça como futebol ideal. Nós fizemos de tudo, né? Volto a repetir, quando as coisas não funcionam, a responsabilidade é minha. E nós tentamos de tudo. Hoje essa derrota, volto a dizer, ela é responsabilidade minha. E que fique bem claro todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação. E hoje as coisas não funcionaram, então eu respondo pela derrota de hoje. Coelho, tudo bem? Marcelo Braga do GE. Eu queria saber como foi a sua estratégia, qual foi a sua ideia aí para atuar hoje, pelo menos no primeiro tempo aí, sem centroavante, né? Sem o Jô. E também qual foi o sentimento aí que você encontrou dos jogadores no vestiário? O Corinthians volta para a zona do rebaixamento depois de muitos anos, né? A última vez tinha sido em 2012. Era um cenário que vinha se desenhando e dessa vez o Corinthians entrou na zona. Eu queria saber qual foi a reação dos jogadores. A gente tentou deixar o time mais móvel, né? Era essa a nossa intenção. E os jogadores, claro, com a derrota todo mundo fica muito triste. Vestiário muito silêncio, né? Quieto. Mas agora é esquecer, porque já tem outro jogo. E a gente espera que o Corinthians saia bem. Luiz de Paula, da Rádio Energia 97 FM. Boa noite, Coelho. Boa noite a todos os companheiros. Coelho, a minha pergunta é a seguinte: a gente não tem a oportunidade de acompanhar os treinamentos, né, em razão da pandemia. O que a gente consegue acompanhar são as postagens apenas pela Corinthians TV, pelo canal oficial do clube no YouTube. Eu gostaria que você explicasse para o torcedor do Corinthians se o Luan, ele faz alguma coisa muito relevante durante toda a semana, se ele desperta em você algo diferente durante os treinamentos, que o credencia a ser mantido num jogo como o de agora a pouco durante todo o tempo, sendo que você tem a oportunidade de fazer 5 alterações e não mexeu com o Luan. Essa é a pergunta. Muito a grande situação que você citou aí é que vocês não acompanham o treino, né? Ele demonstra algumas coisas pela situação do Casares, que não pode jogar acima de 50 ou 60 minutos, se não me engano, ou menos até. E ele demonstra uma dedicação, uma situação onde me agrada, e por isso que ele está jogando. Coelho, essa foi a sua 7ª partida à frente do Corinthians e a 7ª formação diferente. Queria saber de você por que você não conseguiu repetir nenhuma vez uma formação do Corinthians e não quis repetir também, porque não é só uma questão de lesão, você de fato mudou peças por opção técnica. Por que disso? E uma segunda questão: o Corinthians deve contratar um novo técnico agora. Eu queria saber se você gostaria de ser um dos auxiliares do time principal. A gente teve uma efetivação do Carille, que ficou muitos anos como auxiliar, o mesmo aconteceu com os Osmar Loz. Eu gostaria de saber, é claro que a decisão é da diretoria, mas gostaria de saber de você, se você gostaria de ficar como auxiliar. Esqueci a primeira pergunta, eles fazem 2 perguntas. Coelho, essa foi a sua 7ª partida à frente do Corinthians e a 7ª formação diferente. Sim. Não, é claro que todo treinador, todo cara que está no comando, ele quer colocar sempre o mesmo time. E às vezes as coisas não funcionam. Cartão, lesão, convocação, e vocês acompanharam. Boa noite, Coelho. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Queria saber qual o teu sentimento com relação ao trabalho que você realizou até agora à frente do Corinthians. Olha, eu tenho feito de tudo, junto com as pessoas que estão ao meu redor, da comissão técnica. É muito trabalho, a gente vem fazendo, a gente vem trabalhando, a gente vem se dedicando para isso, os jogadores também. Então, se tiver qualquer tipo de troca, qualquer tipo de situação parecida, podem ter certeza que
que a minha cabeça está bem, que a cabeça das pessoas que estão trabalhando para melhorar o Corinthians também estão bem, porque a gente deu o nosso máximo, né? O resultado não veio hoje, volto a repetir, esse resultado a culpa é minha. E agora é esperar o que vai acontecer e esperar que o Corinthians vença o mais rápido possível. Coelho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. O Coelho, você começou o jogo de hoje com 3 volantes. Entre eles o Ederson, que ficou sem ser relacionado em algumas partidas. Eu queria saber qual que é o critério de escolha, por favor. Como é que um jogador que não é relacionado por opção sua, como você falou recentemente, passa a ser titular no jogo decisivo e ainda nessa posição do meio-campo? Por que meio que do nada, para nossa surpresa, o Xavier simplesmente meio que desapareceu do time? Próxima pergunta, por favor. Acabou. Obrigado.